Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Vamos lá para Mateus. Peço toda a sua atenção agora, para que nós reverenciemos a palavra do Senhor e não deixamos passar nada que o Espírito Santo nos falará aos nossos corações. Mateus capítulo 7, versículo de número 21 ao 23. Mas se debruçaremos mesmo no 21. O 23 é um cumprimento muito bom, para que nós entendamos. É um texto assim chocante, né? um daqueles que eu sempre digo que me coloca mais tremor, melhor dizendo, esse texto de Mateus 21, que me faz mais examinar a mim mesmo para saber se eu estou na fé, se eu não estou vivendo um evangelho hipócrita. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer comigo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Oh, irmãos, você já sabe que esse dia vai acontecer, né? Diga aí se esse texto aqui não nos deixa assim perplexo, trêmulo. Meu Deus do céu, esse dia vai acontecer. Marido não vai salvar a esposa, esposa não vai salvar marido, filho não vai salvar pai, pai não vai salvar filho. Cada um desses tem que andar de conforme a palavra de Jeová. Os meus filhos precisam amarem a Cristo. O cristianismo dele não pode ser igual ao meu. Eles têm que ter experiência deles com Cristo. Por mais que o pai dele conte muitas experiências, eles precisarão da deles com Deus. Os seus filhos também. Assim é o esposo, assim é a esposa. Se lembra de Ló? Quando eu vejo aquele homem justo lá em Sodoma e Gomorra gemendo por causa da perversão da cidade, da iniquidade, por causa dos valores invertidos, por causa da pecaminosidade que o povo vivia, até querendo abusar de anjos. E Ló, a Bíblia diz que a alma dele vivia afligida em Sodoma e Gomorra, mas a mulher dele não. A mulher dele gostava da festa, ela não estava nem aí. A cidade dela era aquela cidade, que muito diferente, né? Enquanto Ló estava no mundo de Deus, a mulher dele estava no mundo do maligno. Então a Bíblia diz que os anjos entrou lá, e entrando lá na cidade, logo Ló percebeu que eram homens diferentes e os convidou para sua casa. Colocando-os na sua casa, deu água, banhou seus pés, assou pães asmos e recebeu com muita honra aqueles dois convidados, que eram anjos, que representavam o Filho e o Espírito Santo, uma teofania, como nós chamamos. O pai tinha ficado lá com Abraão, na intercessão de Abraão: Senhor, se tiver 10, 50 em Sodoma, tu os destruirás a cidade com 50? Não, Abraão, não destruirei. Senhor, se tiver 40 justos em Sodoma, tu o destruirás a cidade com os 40? Não, Abraão, pelos 40 eu não destruirei. Senhor, ainda me permita falar-me ainda: se tiver 30, Senhor, tu destruirás a cidade? Não, Abraão, pelos 30 justos eu não destruirei. Senhor, se tiver 20? Não, Abraão. E se tiver 10, Senhor? Não destruirei pelos 10. Não tinha 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. O único justo lá era Ló, que era o que Deus estava tirando de lá pela intercessão de Abraão lá no monte. Mas a Bíblia diz que quando os homens da cidade viram Ló colocando os dois anjos, lá era a prática do sodomismo, lá era normal, homem com mulher com mulher. Por isso que Jesus disse: quando estiver perto da volta dele, os dias será como os dias de Ló. Você perceba isso, viu, irmãos? Nós já estamos vivendo os dias de Ló.
E o que eram os dias de Ló, pastor? O que Jesus pegou aquela passagem de Sodoma e Gomorra e disse que quando estiver perto dele voltar, os dias, o mundo estará como os dias de Ló? Ele quis dizer que a perversão estará igual ou pior. E não é o que nós estamos vendo já? A imoralidade estará naquele nível. E não é o que nós estamos vendo? Antigamente era difícil você ver dos rapazinhos se beijando por aí. Hoje em dia é muito normal isso, agora está tudo normal. Na verdade está tudo normal hoje. Mulher com mulher, homem com homem. A coisa está feia. A televisão agora ensina o que não devia ensinar. Estamos nos dias de Ló, de Sodoma e de Gomorra. Os homens não se conformando, Ló agiu mal. Vendo que os homens batiam na porta dele. Vamos, Ló, vamos! Nos dá os homens que entrou aí. Nós queremos abusar deles. Eles queriam ter relação sexual com os 2 anjos que estavam dentro da casa de Ló. E Ló então saiu e disse: calma, calma, eu tenho 2 filhas virgens e eu dou elas, mas não toquem nesses homens. Essa ação de Ló, irmãos, é reprovável, tá? Ele não podia, não era para ele fazer isso. Talvez no desespero ele entregou as filhas. Contudo, os homens não queriam mulher, eles queriam homens. Quem é você? Você acha que é juiz entre nós, Ló? Você chegou um dia desses, Sodoma e Gomorra? Tire, nós não queremos suas filhas, nós queremos os 2 homens que entrou. Vamos, Ló, bota eles para fora. A Bíblia diz que Ló fecha a porta novamente, e os 2 anjos de dentro da casa, com grande poder, que eram celestiais, representavam os próprios, a divindade santa, a trindade, fez que todos eles ficassem cegos lá fora e eles não encontraram mais a porta. Dentro desse tempo, os anjos disseram: Ló, pegue, você tem quem aqui? Quem que você tem aqui? Eu tenho minhas filhas, minha mulher e meus 2 genros. Vamos, chama, vamos embora. Deus vai destruir essa cidade. O clamor de Sodoma e Gomorra chegou até os céus. E Deus me enviou aqui para destruir a cidade. Pegue! A Bíblia diz que se demorou, Ló chegou até os 2 genros, chamou, eles granjearam de Ló, diz a Bíblia. Zombaram, que nada, Ló, vai cair fogo de nada, coisa nenhuma. Tanto tempo nós estamos aqui. Tiveram a oportunidade, né? É aquele cara que você está pregando aí no mundo, dizendo: meu irmão, vai cair fogo do céu um dia, Cristo vai voltar, esse mundo aqui vai ser destruído pela ira de Deus, venha. É aquele que diz assim: bobagem, meu irmão, um mundo tão bom desse. Não dá ainda não, estou novo demais, vou ter a vida, não quero Cristo ainda não. Um dia eu vou. Os 2 genros de Ló representam essa sociedade que não quer Cristo, mas quer o mundo. Ló chamou os 2, e foi a única oportunidade que eles tiveram. Vamos, a terra, Sodoma vai ser destruída. A Bíblia diz que eles vão falar de Ló. Começaram a rir da cara de Ló. Aí a Bíblia diz que o anjo pegou Ló, pegou pela mão de Ló e arrastou Ló para fora de Sodoma e Gomorra, porque ele se demorava, diz a Bíblia. Aí a Bíblia diz que quando chegou em um certo lugar, os anjos disseram assim: olha, ninguém olhe para trás de vocês, porque aquele que olhar para trás vira estátua de sal. E a Bíblia diz que eles foram. Quando chegou lá na frente, você já sabe a história. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Irmãos, ela olhou para trás porque ela deixou o que amava lá em Sodoma e Gomorra, o mundo. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Tem muitas pessoas ainda assim, não é, irmãos, olhando para trás, estagna, não sai do lugar, não muda, não transforma. Anos e anos na igreja, você não vê uma mudança. É porque está igual a mulher de Ló, olhando para trás, virou estátua mesmo, não sai do lugar. É a mesma coisa desde o dia que confessou a Cristo. Que você não seja assim, não. Que você seja igual a Ló, prossiga para o alvo, olhando para o consumador da nossa fé. Esse texto aqui nos lembra muito isso. Viveu uma hipocrisia. A mulher de Ló viveu uma hipocrisia. Eu tenho quase certeza que para Ló ela demonstrava ser uma pessoa que ela nunca foi, mas ali se revelou quem ela era. Quando ela olhou para trás, imagina a decepção de Ló. Mas ficou claro, né, irmãos? Ló não pôde salvar a sua mulher. A fidelidade de Ló só podia salvar ele mesmo. Então, por isso que nós devemos sempre ouvir a voz de Deus. Não ser igual a mulher de Ló. E vocês sabem, né, que Jesus pegou o exemplo em Lucas, capítulo, se não me engano, 17. Isso mesmo. Não sejais igual a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua. Jesus sempre pregava esse exemplo. Ele pegou esse exemplo para nos exortar. Por que eu estou dizendo que Jesus pegou esse exemplo? Para deixar claro para vocês que esse exemplo é para nós também.
na atualidade. Jesus falou para a igreja, para que nós não sejamos igual a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua. A sua vida antiga, o que você passou no passado, passou, esquece. Agora é andar em novidade de vida. O que você fazia lá atrás, pintava, bordava, sete, acabou. Não fica olhando mais para aquela velha vida, porque senão você estagna, você não muda, você não avança, você continua no mesmo lugar. Aquela pessoa ruim que nós éramos, passou. Ignorante, passou. Devemos ser uma nova pessoa agora em Jesus Cristo. E esse texto aqui vai nos ensinar um pouquinho sobre isso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, e o que é Senhor, Senhor? Louvor que acabamos de louvar aqui. Graciosamente nós dizemos Senhor, te louvemos. É a oração que você faz na sua casa quando fecha o quarto lá. É a oração que você sempre faz. Ela começa como? Senhor. Mas sabe o que aqui a Bíblia está dizendo para nós hoje? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Irmãos, veja, muitas pessoas dizem Senhor, Senhor. Isso aqui tem a ver com uma vida que parece ser aquilo que não é. Tem a ver com hipocrisia isso aqui, na verdade. Tem a ver com alguém parecer o que ele nunca foi. O tema dessa mensagem, irmãos, preste bem atenção. Eu preciso da sua atenção para a glória de Deus. E o Espírito Santo precisa da sua atenção. O prêmio da nossa vocação, irmãos. Veja, a indústria da música americana tem o Grammy, que é o prêmio para a melhor música do ano lá. A indústria do cinema tem o Oscar, que é o prêmio para o melhor filme do ano. A indústria da televisão tem o Emmy, que é o prêmio para melhor ator, melhor novela, e assim vai. Sabe, irmãos? Eu acho que a igreja também poderia ter a sua própria cerimônia de premiação. A igreja poderia dar a Judas o prêmio especial destinado ao maior ator do ano, a pessoa que enganou a todos. Você já parou para pensar nisso, não é? Eu já cheguei algumas vezes quando não era cristão. Não tem nada a ver, se alguém quiser assistir hoje ainda, não tem nada demais assistir os prêmios da América mesmo. Tem muitos cantores assim, com uma voz bela, pelo próprio dom de Deus. Eu já cheguei a assistir os prêmios lá, os Oscars, tá? É assim, uma coisa extraordinária, não é? Então tudo tem Oscar hoje, você sabe disso. Para cada uma situação tem um prêmio. Para cada uma competição tem um prêmio. E não é diferente, na televisão tem o Emmy. Na indústria da música americana tem o Grammy. Na indústria do cinema tem o Oscar. Mas não devia também ter na igreja, não, irmãos, uma cerimônia de premiação? Você concorda que a igreja deveria dar a Judas o prêmio especial destinado ao maior ator do ano? A pessoa que enganou a todos. Veja, Judas era um grande ator, irmãos. Ele foi o primeiro de muitos seguidores de Jesus que foram e são atores incríveis. Pessoas que parecem muito com o Cordeiro, mas verdadeiramente são bodes rebeldes. Pessoas que parecem muito ser verdadeiramente de Cristo, mas no fundo são falsas. Vivem um cristianismo nominal, vivem nominalmente. Eles estão enganando apenas a si mesmas, porque a Deus ninguém engana. Quem pode enganar a Deus? Aquele que diante dos seus olhos as trevas e a luz são a mesma coisa. Ah, que bobagem de Judas, irmãos. Achar que na sua astúcia podia enganar o Cristo, o Deus Filho. Quem pode se esconder diante da sua face? Quem pode parecer e não ser diante de Deus? Irmãos, vocês sabem muito bem que Judas enganou durante 3 anos todos os discípulos. Hoje não é dia de ceia? Pois é, eu vou trazer uma passagem aqui também que foi a última ceia dos discípulos, onde Judas foi encontrado por Cristo. Ou melhor, onde Jesus disse assim para Judas: Judas, eu sempre soube que era você.
Você nunca esteve escondido, Judas. É porque o dia de eu revelar quem você era, ainda não tinha chegado. Será que é assim conosco também? Será que o Espírito Santo não vai fazer isso aqui também conosco? Revelar quem nós somos? Veja, vamos começar por Jeremias capítulo 17, versículo 10, para que eu não me demore muito. Jeremias capítulo 17, versículo 9, quer dizer 10. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É uma pergunta. Resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como Judas se esconder diante desse Deus? Como? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quando alguém age assim, olhem bem, irmãos, quando alguém vive assim como Judas, de aparência, ela está sendo enganada pelo seu coração. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí a Bíblia diz: eu, Senhor, conheço todos os corações. Como se esconder diante desse Deus? Como ser o que não é diante de Deus? Judas sempre esteve escondido da face de Pedro, Tiago, João, mas a de Cristo, ele nunca esteve. Cristo sempre soube o que estava em seu coração. Assim somos nós. Assim somos nós. Mas quem é aquele, irmão, que na escuridão das suas próprias trevas o diz: vamos e pecamos e fazemos, porque Deus não está vendo? Será que alguém pode dizer isso na face da terra? Será que alguém agora nesse mundo pode pronunciar tais palavras que tenha realmente verdade nelas? Será que alguém pode dizer agora: vamos, na escuridão das suas próprias trevas, dizendo: vamos e pecamos e fazemos, porque Deus não está vendo? Quem pode dizer isso agora? Quem pode dizer isso com verdade? Ninguém, não é? Tolice, irmãos, 1000 vezes tolice. Quem, irmãos, quem pode se esconder de Deus? Quem pode escapar do olhar de Deus? Que ao olhar o homem, sabe e vê todos os sentimentos do seu coração e conhece todos os intentos que há nele. Salmos 139:1. Vamos abrir, para que essas palavras sejam confirmadas. Quem pode se esconder diante de Jeová? Quem pode dizer: vamos e pequemos, porque Deus não está vendo? Como diante do Salmos 39 isso pode acontecer? Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrilhas o meu andar e o meu deitar.
conhece todos os meus caminhos. E ainda a palavra me chegou à língua, tu já o conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. Sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, que coisa, não é? Que salmos, irmãos. Esses salmos, irmãos, é um daqueles que faz-nos examinar. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Por causa desses salmos aqui, do que ele está dizendo para nós. Que antes que chegue a palavra na sua boca, Deus já sabe até mesmo o que você ia falar. Aquela palavra de Mateus 21, 27, 21, ela é tão sincera e verdadeira e nos traz temor por causa das revelações que há nesses salmos, que o Senhor sabe quando nós se assenta e quando nós se levanta. O movimento que você faz na cama, no seu lar, o movimento do sofá até a sala, da sala até o banheiro, do banheiro até a cozinha, da cozinha até a cama novamente. Deus nos vê, nos sonda e conhece. Como escapar diante desse Deus? Como viver uma vida hipócrita diante desse olhar? É incrível considerar o fato de que Judas era um dos 12 discípulos. Com seus próprios ouvidos, ele ouviu os grandes ensinamentos de Jesus. Você tem sido privilegiado e abençoado assim também. Ele estava lá, irmãos. Quem? Judas, o ator, o ganhador do Oscar, o homem que conseguiu enganar todos. Ele estava lá quando Jesus pregou o sermão da montanha. Ele estava lá quando Jesus deu a sua visão geral sobre o futuro do mundo. Ele estava lá quando Jesus disse a ele: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Judas estava lá. Como você está sempre aqui diante desse púlpito simples, dessa igreja simples, mas da poderosa palavra de Deus. Pare comigo e pense agora. Judas estava lá quando Jesus pregou o sermão do monte. Judas estava lá quando Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Onde é que ele estava nessa hora, hein? O que ele estava fazendo, será? O que ele estava ouvindo? O que ele estava fazendo? E Jesus dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Meu Deus. Mas aquele que faz a minha vontade. Judas dizia Senhor, Senhor em todo momento do lado de Jesus. Sabe, irmãos, Judas estava lá quando Jesus falou sobre não sermos hipócritas. Eu quero que vocês leiam comigo esse versículo. Mateus capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. É muito importante que a igreja leia. Mateus capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não é forte esse texto?
Eu não sei, mas parece que Jesus estava, essas palavras se aplicam, ou melhor, esses ensinamentos se aplicariam completamente a Judas. Se vocês não forem diferentes, escute isso, irmãos. Esse texto, eu nunca vi um texto se coligar, ou se ligar tanto com o que viria mais na frente, Mateus 7, 21. Olha o que Jesus está dizendo aqui, amada igreja. Se vocês não forem diferentes daqueles que se diz ser de Deus, mas de Deus não tem nada, escute. Judas era um daqueles críticos santarrões que, para criticar, ele era um daqueles especialistas. Eu falei quinta-feira aqui, vou repetir. Certa vez, Judas, para se mostrar ter um senso de justiça, olhe como o homem era um ator, viu? Quer ver um ator agora? Vá aprender com Judas. Na casa de Simão, Jesus entrou lá na casa de Simão, e a Bíblia diz que Maria, ela pegou um óleo precioso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Naquele tempo, aqueles ungüentos, aqueles óleos, era muito caro. Só podia ter quem tinha condição. Aí a Bíblia diz que Judas, com o senso de justiça dele, ou melhor, com a sua aparição de justo, a sua piedade falsa, diz assim: que desperdício! Poderíamos pegar esse óleo, vender e dar aos pobres. Aí a Bíblia continua dizendo assim: mas não era porque se preocupava com os pobres, porque era ladrão e era quem segurava a bolsa do dinheiro. Judas não estava coisa nenhuma preocupado com óleo. Olha que ator o cara era, não é? Criticou a mulher que estava dando o melhor dela para Jesus, derramando o que tinha de mais precioso na cabeça do Senhor. Ele, com a sua piedade falsa, que desperdício! Poderia pegar, vender e dar aos pobres. Só que Judas era quem carregava a bolsa do dinheiro. Era ele que Jesus dizia: vai comprar pão, vai comprar um cordeiro. Só que a Bíblia diz que ele era ladrão. Se chegar 5 moedas até ele, 2 era para a bolsa e 3 para ele. Aí a Bíblia faz questão de dizer nessa passagem que Judas se alarma, diz que tinha que vender o óleo. A Bíblia diz assim: mas não era, a preocupação dele não era com os pobres, é porque era ladrão e estava interessado nisso aqui, vender e colocar mais no bolso. Era um ator, cara, não é? Esse tipo de crítica, irmãos, é maligna. Esse tipo de crítica piedosa, ela de piedosa não tem nada. Às vezes, irmãos, com todo respeito, nós somos assim também, sabia? Nós somos rápidos demais em olhar o defeito dos outros e demorados em examinar a si mesmo. Às vezes somos como Judas, assim mesmo. Não vemos. Certamente esses ensinos aqui, essa palavra aqui, que Jesus ensinou, se vocês não forem diferentes dos fariseus, dos saduceus e dos hipócritas, se vocês não forem muito diferentes dessa massa religiosa, desses crentes fajutas, desses crentes carnais, desses crentes mundanos, se vocês não forem diferentes deles, escute porque eu contei a história de Judas aqui, criticando a mulher, porque nós, muitas vezes, costumamos a criticar essas pessoas lá fora, a dizer que de crente, esses crentes são carnais, esses pentecostais, e lá, e vai. Mas a pergunta é: você é diferente dele, moralmente falando? Seu testemunho é diferente deles? Porque se for, irmão, essa crítica aí de piedosa não tem nada. A Bíblia diz que às vezes sim, não estou dizendo aqui, não vou chegar ao extremo, que às vezes você não vai poder julgar segundo a reta justiça, está escrito. Às vezes é necessário que você julgue uma ocasião segundo a verdade da situação, não segundo o que disseram a você. Ah, porque fulano me disse. Aí você não julgue não, você não sabe se foi. Você pode acabar pecando. A história pode ter vindo totalmente diferente do que era. Mas se você viu, realmente sabe,
Você pode fazer um julgamento justo. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando do nosso senso crítico que temos de rapidamente olhar os erros dos outros e não examinar os nossos próprios. E não procurar ser diferente deles em nada. Jesus está dizendo aqui para nós aqui. Esse texto ele se harmoniza com nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Porque Jesus colocou os céus aqui no meio. Mas não foi. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tem a mesma ideia de lá do texto. Se vocês não for diferente das pessoas que se diz ser o que nunca foi, o que não é, se vocês não for diferente desses religiosos aí, que não tem amor, misericórdia, não se parece comigo, que não teme a minha palavra, nem obedece, se vocês não for diferente das pessoas que vocês criticam e julgam lá fora, se vocês não for diferente dos ímpios que se diz ser crente lá fora, se vocês fazem as mesmas coisas que eles fazem, não pense que vocês entrarão no reino de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque é o mesmo de dizer assim, se vocês forem atores, como eles são atores, deixe com eles ser atores. Eles fingem ser o que não é. Vocês não sabem disso? Que eles fingem ser o que não é? Quantas pessoas lá fora, de Bíblia, de anos, mas é uma vida louca, de mau testemunho, é uma vida de carnalidade, de vergonha para o Evangelho, e às vezes você conhece pessoas assim, e logo você critica, mas a pergunta é, a sua vida excede em muito a dela? É muito diferente da dela. A pergunta não é minha, cristão, é de Cristo aqui para você. Mateus 5:20. É Jesus que está perguntando. A sua vida excede em muito, é muito diferente da dela, moralmente, espiritualmente. Você é uma pessoa diferente dela, porque se não for, não pense que vai herdar o reino dos céus. Não pense. Irmãos, se vocês forem atores como eles são, de modo nenhum vocês herdarão o reino dos céus. Agora, olhe para cá rapidinho e diga se eu estou certo. Todos nós já fomos atores um dia. E dos bons, hein? Fala a verdade. Fazíamos algumas cenas assim que era de dar inveja a alguns atores de Hollywood. Quem aqui nunca foi um ator? Nunca fez uma cena assim mentirosa daquelas que contou tão bem a mentira que pareceu que era verdade? Eu tinha um problema com isso quando eu era ímpio, sabemos. Eu se coloco aqui. Eu sou o primeiro da fila. Se for falar de ator, eu me coloco como o primeiro da fila, porque eu mentia muito bem. Eu fazia uma cena assim para mentir que parecia que era verdade. É tanto que às vezes eu falava as coisas, ninguém acreditava, de tanto que eu mentia. Isso é um ator, irmãos. O ator ele faz o quê? É verdade, por acaso? A cena ali é real? É uma mentira, uma ficção, é uma miragem. Então vamos falar a verdade. Admita, bata no peito. Um dia nós fomos atores também. E fizemos cenas capazes de invejar os atores de Hollywood. A nossa vida era um filme, um teatro, um engano, uma mentira. Por incrível que pareça, sabe, o que chama atenção é que assim como Judas, o nosso papel era sempre o do vilão, do enganador e do mentiroso. Fala a verdade. Não era? O nosso papel era sempre o do vilão no filme, sempre do enganador, sempre do mentiroso. Você se lembra? Havia até uma disputa entre nós, para ver entre nós quem levava o melhor prêmio de melhor enganador. Nós éramos assim, até que um dia nós ouvimos falar de um filme baseado em fatos reais. Até que um dia você ouviu falar de um filme baseado em fatos reais, onde a personagem principal precisa carregar uma cruz, ser pregada em uma cruz, ser crucificado em uma cruz, sangrar em uma cruz, por um propósito amorosamente divino e eterno. Então aqueles falsos atores que éramos nós, mentirosos enganadores, pergunta ao diretor, aquele personagem, ele morreu por quê e por quem? Então é quando o diretor olha para eles e diz, aquele personagem tem nome, o nome dele é Jesus Cristo.
Ele morreu para que todos os atores da face da terra que vivem no engano, disputando para ver quem engana mais, quem mente mais, quem peca mais, creia nele e crendo nele, possa ter a vida eterna. Ele morreu para que esses atores, tem muitos ainda atores, eu sei que você não é mais, né? Mas admita, um dia você foi dos bons. Ele morreu para que nós creiamos nele e possamos viver não mais o filme da mentira, do engano, do mundo, correndo atrás de um prêmio cujo premiador é o próprio diabo. Ele morreu para que eles possam viver a partir dele agora, para que possam viver nele agora a vida em fatos reais, sentindo, amando, perdoando e santificando as suas vidas nele. Ele morreu para perdoar os seus pecados, para que só assim passem de vilão para heróis de Deus na terra. Eu fui realmente um vilão, me considero um herói de Deus hoje na terra. Mas a pergunta essa noite é: será que já fomos transformados nesse herói de Deus? Quando olhamos para o filme real de Cristo, morrendo por nós naquela cruz. Escute bem, irmão, isso aqui. Você hoje, você passou de vilão para um herói de Deus em Cristo. Quando olhamos para o filme real de Cristo, morrendo por nós naquela cruz, nele fomos libertos de toda mentira, engano, hipocrisia dos nossos corações. Deixamos de ser aqueles atores como Judas, de correr atrás do prêmio de quem mente mais, de quem engana mais, de quem peca mais, para agora correr pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Amados irmãos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, está escrito assim, não precisa abrir. É o que você deve fazer aqui agora. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Judas estava reprovado e nem ele mesmo sabia. Faça uma análise. Faça uma análise agora. Você foi liberto dele. Você não é mais aquele ator que disputava para ver quem mentia mais, quem pecava mais e quem enganava mais. Você foi liberto da mentira, do engano, da hipocrisia do seu coração. Deixando de ser aqueles atores como Judas era. Ah, amados irmãos, se você ainda vive a mentira do filme antigo, da ficção, da miragem do mundo irreal, que vivia outrora, saiba, cedo ou tarde, Cristo vai te achar, como achou Judas. Vejam, eu quero narrar aqui agora Cristo achando Judas. João capítulo 13, vamos lá comigo, versículo 21. Não vou adiantar que a hora passou muito rápido. E aqui chegamos à ceia, tá, irmãos? A última ceia. Vamos lá? João capítulo 13, versículo 21. Vamos lá. Dita estas coisas, foi o que aconteceu com Jesus? Irmãos, grave bem essa palavra aí. Angustiou-se. Por que Jesus angustiou? Porque tinha alguém lá, parecendo seu, que nunca foi. Preste atenção. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. O nosso mestre angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Só até aí, irmãos, daqui a pouco nós vamos ver o resto. Jesus se angustiou, não foi, irmãos, nessa hora, quando ele foi falar que um dentre eles trairia ele. Eu acho que a segunda passagem que a Bíblia diz que Jesus se angustiou, essa
e Getsemane. Será que doeu na alma de Jesus ser traído com um beijo? Será que doeu ele sabendo que o traidor estava entre eles? Pois é, irmãos, todas as vezes que alguém age assim como Judas, o ator, o merecedor do Oscar, o homem que enganou a todo mundo, menos a Deus, todas as vezes que alguém age como Judas, parecendo tudo, mas não sendo nada, estava na igreja, mas não era igreja, não basta parecer, você precisa ser, não basta estar na igreja, você precisa ser igreja. Agir como Judas é como que esteja traindo Jesus novamente. Quando dentro da igreja, essa pessoa, as suas atitudes falsas e inverdadeiras, com a sua personalidade, ímpias, disfarçadas de cristã, é como que esteja trazendo novamente angústia para a alma do nosso Santo Mestre. Você acredita nisso, irmãos? Que esse tipo de crente, ele torna, é como se fosse, que ele traz novamente angústia para Cristo, para a alma de Cristo. E você vê isso lá na igreja de Apocalipse. As igrejas de Apocalipse, você vê exatamente Jesus dizendo isso. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês nem é quente e nem é frio, mas é morno. Quem dera se fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque quente, irmão, serve para um chá, para uma água terapeuta. Fria serve para tomar banho, mas morna. Você já imaginou você pedir água na casa de alguém para beber e ele dar água morna? Você vai vomitar. E essa era a ideia lá do contexto de Colossos. Tinha uma água que vinha para a cidade de Laodiceia, que chegava lá quente, outra chegava fria, mas outra, por muitas passagens e vielas, quando chegava lá estava bem morna. Jesus usou o contexto geográfico da cidade para trazer para a igreja, dizendo que vocês estão igual às águas de Colossos, que nem é quente nem fria, mas vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Quando existem crentes na igreja assim, igual a Judas, que parece tudo, mas não é nada, que está na igreja, mas não é igreja, que parece ser, mas não é, saiba, irmãos, você está trazendo novamente angústia para a alma do seu mestre. Vamos ver Jesus achando o traidor. Versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhes: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas. Irmãos, a cena é essa: está uma mesa, é a última ceia, vai acontecer aqui para a glória de Deus. Pedro está do outro lado, João está com a cabeça inclinada sobre o peito de Jesus. Então Pedro faz um sinal para João assim: pergunta ele quem é. E João pergunta a Jesus: Senhor, quem é? Só que quando Jesus diz quem é, Jesus diz só para João. Pedro fica correndo de curiosidade lá ainda. Jesus só fala para João quem é. Aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Só para ele. Ele não falou para toda a mesa. Então até agora, só sabe quem é o traidor? João. Olha lá, a própria Bíblia vai deixar isso claro para nós. Vamos lá, vamos continuar lendo. Respondeu Jesus: aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estava à mesa percebeu a que a fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, como eu disse, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenará que desse alguma coisa aos pobres. Está vendo? Até agora os discípulos estão pensando, uns que Jesus mandou Judas comprar comida, e outros que Jesus mandou ele dar alguma coisa aos pobres. Mas
Um versículo aqui nos chama a atenção e eu quero ler novamente com vocês. Versículo 27. E após o bocado de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus, agora, então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazes-o depressa. Até aí. Irmãos, esse o que pretende fazer, fazes-o depressa. Era como se fosse que Jesus estava dizendo assim para Judas: Judas, eu lhe achei. Eu sempre soube que era você o traidor. Você nunca esteve escondido, Judas, diante dos meus olhos. É porque a hora de eu revelar que eu sabia que quem era o traidor ainda não tinha chegado. Irmãos, você que ainda está escondido por trás da religião, de uma igreja, de um nome, de uma roupa, de um status, deixo essa palavra para você. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Judas estava assim, escondido atrás de uma religião, de um nome e de uma igreja. Mas Jesus sabia em todo o tempo quem ele era. Quando essa hora chegou da ceia, que é o que iremos fazer aqui, Jesus estava chegando para ele dizendo assim: Judas, em todo momento eu sabia que era você. Para Judas ele estava escondido. E assim é nós. Você pode achar que está escondido da liderança, do seu esposo, da sua esposa, dos irmãos, mas de Deus você não está. Em todo momento Deus sabe quem é você. Deus conhece você. Deus vê você. E eu tiro isso do próprio texto. Jesus olhando para Judas dizendo assim: vai, Judas, chegou a hora. Eu sei quem você é. O que você tem de fazer, faça depressa, porque eu sei que você é o traidor da minha alma. Então eu digo, irmãos, eu digo a você que vai me assistir: se você está escondido por trás de uma religião, muitas pessoas estão assim, né? Se você está escondido por trás de uma igreja, quantas essa mensagem não vai ser alcançada e vai achar pessoas que estão atrás da igreja, só está lá na igreja, só está sentado num banco, mas não quer nada com Deus, não quer nada com o Espírito, não quer nada com a palavra, só está lá, só vem por vir, mas não quer compromisso com fidelidade, com retidão e com obediência. Irmãos, que triste é parecer tanto com Judas, é ser o ator que Judas foi. Essas pessoas também devem ganhar o Oscar que Judas ganhou. Elas são atores, elas fingem muito bem ser o que não é. Eu lhe chamo em nome de Jesus, hoje, arrependa-se e mude de vida. Vá até o Senhor e diga a Ele quem você é verdadeiramente. Ache Ele antes que Ele ache. Procure Ele enquanto é tempo. Busque Ele enquanto se pode achar. Faça o que está escrito em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Chegue até a Deus. Não, irmãos, não seja mais o vilão do filme. Não seja mais aquele que busca o Oscar de quem mente mais, de quem engana mais, de quem finge melhor ser o que não é. Não seja. Você cansou de fazer isso quando era ímpio. Ô cristão, desperte. O Espírito de Deus vos fala. Não seja mais o vilão do filme. Não seja mais aquele que busca o Oscar de quem mente mais, de quem engana mais, de quem finge mais ser aquilo que não é. Quantas pessoas estão assim, meu Deus do céu, na igreja? Meu irmão, eu não desejo que você seja surpreendido naquele grande dia. Então vou fazer minha parte. Eu sei que talvez alguns não vão me ouvir, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou trazer mensagens como essa, assim, que desperta você a examinar a si mesmo, a não ser fingido, a não ser igual a Judas, um ator, a não buscar Oscars, a não ser mais um vilão. Tem esposas que ainda é a vilã do filme, tem esposos que ainda é o vilão do filme. Continua sendo mal, continua sendo carnal, continua fingindo ser o que nunca foi. Não faça isso, porque se você estiver correndo atrás desse Oscar, se você estiver fazendo isso,
Você está buscando um Oscar. Saiba que esse tipo de prêmio, o próprio Satanás é quem vos dará. E ele não só lhe dará o prêmio, mas requererá a sua alma também. Como ele fez com Judas. O prêmio de Judas foi o que, irmãos? 30 moedas. Judas ganhou o prêmio do Oscar. Você achou que não? Quem deu a ele, hein? Satanás fez questão. Aqueles sacerdotes lá, endemoniados, botou as moedinhas na mão dele. Aqui está seu prêmio, Judas. Para logo depois, Judas, cheio de remorso e não de arrependimento, tirar a própria vida e perecer eternamente no inferno. Um dia, teve uma pessoa que disse que Judas tinha se arrependido. Eu disse: não, irmãos, não foi arrependimento, foi remorso. Ele pega as moedas de sangue e joga no templo. Tarde demais, Judas. Você recebeu o seu prêmio. Satanás lhe deu o prêmio que você queria. E como eu disse aqui, ele também puxou a sua alma. Esse foi o prêmio de Judas. Por ser o ator mais especial, ou o melhor ator, que fingiu melhor ser aquilo que ele não era. Não faça isso, irmãos. Não viva como Judas dentro da igreja. Não viva entre os 12 sem fazer parte verdadeiramente dos 12. Não viva na comunhão dos santos, mas longe de Cristo. Não viva na igreja, mas longe da obediência, que não vai adiantar. Judas ficou 3 anos com Jesus, escutou todo tipo de sermão que você podia imaginar. No final, ele preferiu o prêmio do pecado, o Oscar da perdição, e pereceu eternamente no inferno. Assim como Judas ouviu muitos sermões, surpreendentemente, e parece que nenhum deles penetrou em seu coração endurecido, não são os milagres que as pessoas necessariamente precisam ver para crer em Cristo. A verdadeira razão pelas quais as pessoas não acreditam hoje foi dada pelo próprio Jesus em João 3,19. Está escrito assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras são más. Eu não esqueço dessa palavra, Jesus dizendo: a luz veio ao mundo, ele é a luz, mas os homens preferiram amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Talvez você diga hoje aqui: pastor, eu estou vivendo há tanto tempo assim dentro da igreja, só através do remorso, só através do fingismo, só através do remorso e nada de arrependimento verdadeiro, pastor. Eu estou vivendo há tanto tempo assim, como o vilão do filme, até hoje eu não me tornei o herói de Deus. Pois é, irmãos, assim como Judas, que não chegou o tempo ainda, não tinha chegado o tempo ainda de Cristo revelar quem ele era, assim talvez pode estar acontecendo com você. Mas uma coisa é certa: assim como Cristo achou Judas, cedo ou tarde, ele vai te achar também. Se você permanecer vivendo uma vida na igreja, como Judas viveu, enganando e sendo enganado, fingindo ser o que nunca foi, estando na igreja, mas não sendo a igreja, vindo à igreja, mas não obedecendo a palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão assim? Há tanto tempo eu estou assim, pastor. Há tanto tempo eu vivo através do remorso, de remorso a remorso, mas nada de arrependimento verdadeiro. Tem pessoas que é assim, acha que se arrependeu, mas é remorso. A vida dela não mudou. A mulher de Ló continua olhando para trás e continua como estátua de sal. Continua igualzinho quando era ímpia, fala do mesmo jeito ainda, se comporta do mesmo jeito ainda, o temperamento é do mesmo jeito ainda, está igualzinho, estagnou, está uma estátua. É a mulher de Ló. Ela é igualzinho a pessoa que ela era antes. A única diferença é que agora ela veste saia grande, camisa composta, carrega uma Bíblia e canta na igreja: Senhor, Senhor. Só isso que muda. Mas a personalidade, o caráter não mudou.
É um perigo isso, irmãos. Porque assim como depois de 3 anos, o homem que achou que estava escondidinho foi achado, cedo ou tarde Cristo vai te achar. Não se esconda atrás da religião, de uma roupa, de uma Bíblia ou de uma igreja. Cristo vai te achar. Não finja ser o que não é. Seja. Não esteja na igreja. Seja a igreja. Porque, como eu disse, se você esperar Ele lhe achar, nesse sentido que Ele achou Judas, a coisa vai ficar muito feia para você, meu irmão. Eu acabo lendo Mateus. Pode trazer a Santa Ceia. Mateus 22. E com esse texto eu só quero mostrar, tá, irmãos, que naquele grande dia ninguém vai passar despercebido diante do olhar de Deus. Mateus 22. Vamos ler o versículo 8. O tema aí é o banquete que o rei está dando. O rei aqui é Deus. Para adiantar um pouco. Não, vamos pegar o 7, que aí vai falar do rei. O rei ficou irado. O rei aqui é Deus. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Que matou os seus súditos. E lhes incendiou as cidades. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos. E convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todo o que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora, versículo 11, grave isso. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e de mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você viu, irmãos? O servo achou que estava escondido do rei. Assim vai ser naquele grande dia. Você pode entrar até para a sala do banquete, mas sentar na mesa é completamente diferente. O homem entrou no banquete, mas não sentou na mesa. O homem achou que estava escondido, mas quando o olhar do rei, quando o rei levantou para julgar, isso aqui representa aquele grande dia, irmão, saiba, o grande dia de Jeová levantar na terra para julgar os homens. O homem que achou estar escondido foi achado, amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores. Se me faz lembrar alguma coisa aí, nem todos que me dizem: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O homem não estava com as trajes corretas. As vestes nupciais representam a justiça do santo, a santidade do santo. Ele entrou de qualquer jeito. Ele achou que podia se chegar de qualquer jeito a Deus. Ele achou que podia viver, estar lá de qualquer jeito, sem vestir a justiça de Cristo. Não é assim também que muitos estão na igreja? Eu posso estar de qualquer jeito. Eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso estar lá sem se arrepender. Eu posso estar lá sem ser uma nova criatura. Eu posso estar lá sendo aquela ainda esposa ímpia, carnal, que eu era antigamente. Eu posso estar lá sendo aquele marido ímpio ainda, carnal, que eu era antigamente. Eu posso estar lá na igreja sendo a mesma pessoa, sem precisar parecer com Cristo. Eu posso estar lá. Ninguém vai me impedir de estar lá. Eu vou louvar. Eu vou dizer: Senhor, Senhor. Eu vou ao culto. Eu vou estar lá. Você pode estar aqui. Contudo, aquele grande dia, você não vai poder sentar na mesa. O rei vai examinar você completamente e vai perceber que você estava lá, mas não era digno de estar naquele lugar. Que você estava na igreja, mas nunca foi igreja. Que você sempre pareceu, mas nunca foi. Que a partir de hoje, irmãos, você possa examinar a sua vida. Você possa fazer uma autoanálise diante disso e não viver mais da aparência. Você mesmo não presta mais. Você mesmo não presta mais. A personalidade ímpia carnal tem que acabar em você. Acabe com ela.
Porque se a nossa personalidade ímpia prestasse, não precisava o evangelho de mudança, de transformação e de regeneração. Se Deus precisasse da sua pessoa antiga, Ele lhe chamava e dizia: fique como está. A palavra não é fique como está, é venha como está, agora mude. Então, irmãos, lembre-se disso. Aquela pessoa que outrora nós éramos, não serve mais para Deus. Morra completamente para o mundo. Seja realmente o que você é aqui na igreja, em casa, no trabalho, na rua, porque senão Cristo vai te achar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e celebrar a Santa Ceia do Senhor.